Olá, nesta videoaula vamos apresentar os ensaios automatizados. Ensaios automatizados são realizados através de um instrumento de teste inteligente conectado ao computador e a sua utilização tem se tornado imprescindível devido à complexidade digital incorporada à tecnologia dos equipamentos de proteção. Existem vários instrumentos de testes inteligentes no mercado, de diversos fabricantes, como Doble, Omicron, Comprove, etc. Cada um com seus próprios softwares específicos e bastante poderosos. No meio de tanta complexidade e diversidade dessas ferramentas, fica muito difícil para o homem de manutenção dominar todo esse conhecimento. E nesse cenário, é praticamente impossível para a engenharia de manutenção estabelecer métodos padronizados de manutenção. A solução é utilizar o sistema RME para comandar diretamente um instrumento de teste inteligente, sem a necessidade de utilizar os softwares dos fabricantes na maioria dos serviços rotineiros de manutenção. Assim conseguimos padronizar a automação dos ensaios, racionalizar tarefas complexas a poucos cliques do mouse e cadastrar automaticamente os resultados obtidos no banco de dados da manutenção. No RME Web, a opção Execução Automatizada está desabilitada e é necessário utilizar o sistema RME Win. O sistema RME Win é a versão desktop precursora do RME Web, ainda muito utilizada em três situações: em locais onde não se dispõe de acesso à internet ou intranet, quando o processo de padronização exige programação e testes, e para a realização de ensaios automatizados. A tela principal do RME Win, vamos clicar no ícone de Execução Automatizada. A janela apresentada possui 4 guias. Relação de equipamentos. Permite selecionar o equipamento. Dados de manutenção. Permite incluir, alterar e excluir dados das manutenções do equipamento selecionado anteriormente. Instrumentos utilizados. Permite informar os instrumentos utilizados na execução dos serviços de manutenção no equipamento, os quais deverão estar previamente cadastrados. E resultados de ensaios e medições. Apresenta os resultados de ensaios e medições do equipamento corrente obtidos em determinada data de manutenção. Então vamos ver passo a passo a realização de ensaios automatizados para um relé de proteção. Na guia Relação de equipamentos, tem uma lista com todos os equipamentos já cadastrados. Vamos clicar no relé REL 511, de número de identificação RDIS 111-112. Vamos para a guia Dados de manutenções, inserir um novo registro de manutenção para este equipamento selecionado. Temos que preencher os campos data de serviço, tipo de manutenção, número da ordem de serviço e confirmar a inclusão na barra de navegação. Vamos para a guia Resultados de ensaios e medições. Esta tela deverá estar em branco e o botão Execução Automatizada deverá estar habilitado. Clique no botão Execução Automatizada para ser iniciado o processo de cálculo dos ensaios. As informações apresentadas na cor azul são informações padronizadas da biblioteca padrão e, portanto, não podem ser modificadas.
Os valores dos campos limite inferior, limite superior e valor calculado foram calculados automaticamente pelo sistema a partir dos ajustes cadastrados. Esse relé é um bom exemplo de como a digitalização aumentou a quantidade de ensaios e dificultou a sua realização manual, tornando imprescindível a realização automatizada. Temos agora que selecionar o tipo de instrumento de teste que será utilizado e a porta de comunicação que ele está conectado. Vamos então clicar no botão Iniciar para iniciar o processo de execução dos ensaios automatizados. É apresentada uma mensagem para a montagem do circuito de testes. Esta mensagem será mostrada sempre que for necessário fazer mudanças no circuito de teste para prosseguimento dos ensaios. Ao clicar OK, é mostrado o esquema de ligação do circuito de testes. Observar que o esquema de ligação é independente do instrumento de teste utilizado. Montado e conferido o circuito de teste, fechamos a janela do circuito de testes e clicamos em OK para iniciar os testes. A primeira etapa do processo é realizada uma ferição inicial para registrarmos como encontramos o equipamento. Utilize o botão Parar para interromper o processo de execução automatizada dos ensaios. Utilize o botão Continuar para dar prosseguimento ao processo. À medida que os valores encontrados e os valores deixados vão sendo cadastrados, o sistema calcula automaticamente os erros encontrados e os erros deixados. Os valores dentro da faixa admissível são mostrados em verde e fora da faixa em vermelho. Vamos acelerar o processo. Após o término dessa etapa, é que o executante poderá fazer calibrações do equipamento para os ensaios em vermelho. Utilize o botão Repetir para realizar um único ensaio por vez, o qual será determinado pela posição corrente do cursor. Feito todas as calibrações no relé, utilizar o botão Concluir para confirmar a inclusão dos resultados e retornar para a janela anterior de cadastramento dos resultados. Pode-se também utilizar o botão Cancelar para abandonar a inclusão e retornar para a janela anterior de cadastramento. Vamos clicar em Concluir. Seguimos para a guia Instrumentos utilizados para relacionarmos todos os instrumentos utilizados nos testes. Por fim, voltamos à guia dos ensaios de manutenção para fazer o fechamento dos ensaios informando a empresa, o órgão, os homens-horas e a matrícula do supervisor. Deve-se preencher o campo Diagnóstico, se for o caso, e o campo Observações, relatando as ocorrências relevantes encontradas.
clicar no botão Confirmar para salvar as informações. E está concluído o processo de ensaios automatizados.